Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, chega fortalecendo com like porque o Mano Menezes não é mais técnico do Corinthians, isso mesmo, Mano Menezes foi demitido agora há pouco, pessoal. Então, se você gostou dessa notícia, deixa o like aí. Você corintiano, fortalece com like. Rapaziada, a pergunta que fica agora é a seguinte, e aí, quem assume? Dá a sua opinião, use o espaço de comentário para dar a sua opinião, quero saber qual o nome ideal para ser o novo técnico do Corinthians. Pessoal, eu já falei várias vezes que eu traria o Cuca de volta. Eu traria o Cuca. E você? Comenta, pessoal. Rapaziada, tava nítido que o Mano já queria sair do Corinthians, pô, pelas declarações, pelo jeito que o Corinthians vem jogando. E o Corinthians, pô, pagou a multa que já era. Paga a multa e mandou embora. Porque não dá para o Corinthians ter um técnico que tem 38% de aproveitamento. Isso mesmo, 38% era o aproveitamento do Mano. Pior do que o Luxemburgo. Deixa o like aí, vamos pro vídeo, pessoal, porque eu gostei da notícia. Agora é saber quem vem agora. A questão financeira. Voltando a falar aqui tudo aquilo que nós falamos antes do presidente assumir. O presidente está falando muito, não sabe como o senhor vai encontrar o clube quando entrar na administração. Entrou... Aí, ó, de cara, 217 milhões de dívidas com empresários. Empresário que o Duílio estava levando, né? Conversa, vamos aqui. O cara já entra pedindo 60 e poucos milhões. Eu acho que ele se precipitou com a questão do patrocínio, né? Que, não, vamos, vai de bet, não, eles vão pagar a multa da outra, só que a coisa não era bem assim aí tem aí o Corinthians só nessa brincadeirinha aí de 40 milhões para serem pagos. Não, mas está tudo certo, nós vamos pagar. Sim, vai pagar? Como que vai pagar se você não tem o dinheiro? O Corinthians precisa de contratações. Ele mandou 14 jogadores embora, trouxe 3. Se você olhar aqui o banco da equipe do Corinthians ontem, e aí não é menosprezando, não. Quanto banco aí pra gente? Olha o banco do Corinthians. Esse banco aí é complicado, hein? Matias Rojas, Fausto Vera, Yuri Alberto, Léo Maná, Wesley, Carlos Miguel, Vitor Mier, João Pedro, Breno Bidon, Kaique Ferrari, Rayan Augusto, Gustavo, da Copinha, né? Iago Cauã. Aí muita gente aí é cara crachá também. São os meninos da Copinha. São os meninos que estão subindo. São essas contratações que o presidente falou? Não pode ser. O Mano tiram 14 jogadores dele, querendo ou não, uma estrutura. 2 seus principais jogadores que o ano passado sustentaram essa equipe do Corinthians, que já tinha problemas, mas esses caras foram um dos grandes responsáveis por segurar em algumas partidas. Gil e Veríssimo. Os dois foram os principais jogadores do Corinthians. O Gil fez um segundo semestre bom, cara. O Veríssimo jogou muito bem também, o Xerifão, todo mundo. Tanto é que libera o Gil, vão ficar com o Veríssimo. Mas eu estava lendo hoje algumas informações que de 20 milhões, agora são 9. Nossa, outra história também, que começa do jeito, muda para o outro. Outra coisa. Então, assim, é um ano complicadíssimo para o Corinthians. Complicadíssimo. Se eu fosse o presidente, eu abriria essa caixa de Pandora aí, todas as dívidas, tudo que aconteceu, tudo que está fazendo para o presidente chegar e falar assim, olha, estou tentando, mas a situação é essa aqui. Alguém sabia aqui que o Corinthians tinha dívidas de 217 milhões com empresários? Não. Alguém sabia? Não. Isso, na verdade, entra no balanço depois, mas nas destrinchadas. Aí entra na demonstração de um ano só a cota daquele ano, que vai estar parcelado. E aí quem paga? Os torcedores e os próprios atletas. Porque os atletas, eu olho para o Bubu, o Ranieri olha para o Matheus, o Ranieri olha para o Maicon, e aí, o que a gente faz? O Corinthians não tem defesa, o Corinthians não tem referências na defesa, não tem referências no meio campo, o Ranieri pode vir a ser esse cara, porque é o melhor deles, é o melhor jogador. Eu, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com o Maicon. Se tornou um jogador simples, coisa que ele não era. Era um jogador que tocava a bola, chamava responsabilidade. Um jogador que não consegue jogar mais. O Félix Torres caiu de produção, hein? Mas o Félix... Despencou já 2 jogos. Mas o Félix é o cara que precisa ter um cara do lado ali. Mas não tem. Provavelmente hora o Caetano, outra hora é o Provavelmente Raul os Gustavo. Planos para o Félix eram o seguinte, Veríssimo e Félix. Isso. Porque o Félix é o cara que saía mais, é um cara mais técnico, um cara mais frio, e o Veríssimo que era o xerifão. Né? O Corinthians não tem referência. O Corinthians, se precisar um jogador do meio, dar uma dura, brigar, não tem ninguém.
Aí você pega os outros clubes e aí você tem que falar, é comparação, porque para ver o estado que o Corinthians se encontra. Você pega no São Paulo, tem o Caleri, Pablo Maia, dá porrada, briga com todo mundo, xinga, vai lá e tal. São Paulo sabe? Aí você pega o Palmeiras, o Richard Rios, você pega o Zé Rafael, você pega Rony, que corre. Você vai no Flamengo, Arrascaeta, De La Cruz, que tem uma certa... Né, tá chegando agora, mas corre, Santos, briga. Cara, que o Corinthians vai pegar o Pituca, o João Schmidt. Pituca, João Schmidt. Sabe, é um mercado bem melhor do que o do Corinthians. O time embora. Pô, não se assume nada, né? Tudo se terceiriza. O Mano já não era dessa diretoria, da diretoria anterior. Mas tem aquele papo lá que quando o Willi contratou, foi avalizado, que o Augusto... direção já morria de amores por ele. E outra, como é que... De novo, nada... Que não vai mandar embora por isso também, vai mandar embora porque a bola não é central, de novo, pelo amor de Deus, nada contra o Mano. Nada contra o Mano. Pra mim passa pouco por ele. Nada contra o Mano. E o que passa, ele reconhece, Zé, desculpa, ele fala, poderíamos estar fazendo mais com as peças que temos. Isso ele reconhece. E é normal para um trabalho, só para você complementar, é normal para um trabalho, quando você lê a tua escalação do banco aí, e uma penca dessa molecada, o Léo Manata tendo que subir para resolver, porque foi bem na Copinha, então tem que subir. Quando você monta um time, o Corinthians foi forjado nos últimos anos sempre com os senadores ali dentro daquele grupo, né? Então dava uma casca para quem subia. Agora você quer montar um time que ele é pautado pelos jovens. Os jovens, no meio da pressão, um time que perde suas lideranças, tem perda técnica, aí você quer falar que... Ou seja, o desenvolvimento vai ser complicado. Jogar na arena não é fácil. Não, ainda mais na situação. Você, moleque, chegou lá, entrou lá, moleque com 16 anos, é outra parada. Não é a regra. A regra não é o Zé Elias com 16 anos entrar e jogar. A regra é alguém com a idade abaixo sentir, precisar da transição e tal. Só que ele está entrando numa máquina de moer gente, que é esse Corinthians aí agora. E esse Corinthians não funcionar é algo que é compreensível, pela perda de jogadores que tem. Aí você vai dizer que a culpa é do treinador? Então, o Mano é só uma pontinha ali. Você vai trocar a ponta, o Acilega vai estar lá, velho. Quem tem menos culpa nessa história é ele, eu acho. O que eu queria falar, vocês vão entender. E assim, não tem nada, não é nada com o Mano, a figura do Mano, nada. O Mano não tem culpa nenhuma, porque ele é um profissional e ele apenas se protegeu. O que eu quero dizer é assim, como é que eu, final de mandato, como é que eu faço um contrato com um treinador? Poderia ser o Zezinho da esquina. O Tite. Não, o Tite, qualquer um. Poderia ser o Zezinho da esquina. Eu faço um contrato de 2 anos e meio e dou uma multa de 20 milhões, sabendo que eu não sei se eu vou ganhar a eleição. Se fosse o Tite no Corinthians, eu assinaria. Mas o Tite é um sonho, é o maior treinador da história do Corinthians. Seria uma unanimidade. Né? Seria unanimidade. Então, o Tite é um cara que eu acho que o corintiano assinaria. Se topa ficar com o Tite até 2026, mas não é o corintiano aceitaria. Mas não é o Tite, é isso que eu estou dizendo. Então, o Mano não é o Tite. O Mano não é o Tite. Como eu falei, eu respeito muito o Mano e o Mano se protegeu, porque está no contrato. Ó. Aqui, eu sei certo que ele, amigão. Vai estourar em mim, daqui, eu quero isso. Beleza, o Mano está na dele. O problema é quem faz esse contrato. O Duílio. Quem fez esse contrato? Porque assim, o certo seria, mano, vamos fazer um contrato até o final e a gente deixa aqui de gatilho. Se eu permanecer, automaticamente renova. Se eu não permanecer, se eu perder a eleição, o contrato está encerrado. Seria isso. Aí você põe uma multa de 20 milhões e é o que eu estou falando. O Mano é o que menos tem responsabilidade nesse momento. Ele está procurando jogador para montar um time. Você viu o que ele fez ontem? Eu não acho o trabalho do Mano brilhante. Ele reconhece que ele poderia ter. Só que eu acho que a pauta hoje ser humano é você reduzir muito o que você tem que conversar sobre o Corinthians. E, com todos os problemas que o Augusto tem, eu acho que ele vai errar a mão se ele achar que demitir o Mano é a solução. Agora, com todos os problemas que o Augusto tem, não é humano o erro dele, porque ele manteve o Mano. Não. O problema do Augusto é todo o resto do que ele falou demais. O problema do Mano, tô com o Zé, você tem que voltar algumas casinhas ali para entender, o que já estava meio fora de debate. O problema das dívidas com o empresário, você tem que voltar também para entender. O Mano perde jogadores, o Corinthians perde tranquilidade, o Corinthians perde referências em campo, o Corinthians perde alguma mínima paz que poderia ter o ambiente do Corinthians. O que é o ambiente do Corinthians, desde que a bola começou a rolar até hoje? Um negócio complicado. Nos primeiros jogos, o cara você estava naquele tipo de entrevista. Então, tudo ali está muito prejudicado para você achar que o garoto vai subir e vai jogar bem. Esse garoto tendo que subir, jogar bem e resolver. Senão não tem resultado, e técnico manda e vira aquele ciclo que a gente já sabe, né? Que morre gente. Então, como é que eu vou dizer que a culpa é do Mano? O Mano poderia estar trabalhando melhor? O Abel poderia estar trabalhando melhor? O Carpini, que derrubou Tabu em Itaquera, que levantou taça ontem. Poderia, isso tudo é debate. O Tite poderia estar fazendo melhor no Flamengo. Agora é mestre Carpini. Eu falei que se ele quebrasse o Tabu, era professor Carpini. Se quebrasse o Tabu e ganhasse a Supercopa, era mestre. Agora já é mestre Se Carpini. Perder 2 seguidas.
Não, vai ser complicado. Esse ano, o ano... Mas lógico, difícil manter. Então, hoje, a gente pode falar muito do trabalho do Mano. Se a gente quiser parar, falar só do que foi o Corinthians ontem em campo, contra o São Paulo, antes, o que evoluiu ou não evoluiu, é pouco tempo, a gente pode falar. Só que você achar que o debate do futebol do Corinthians hoje... não, tem que... A continuidade ou não do Mano... O Mano vai sair, vai continuar sem peça, vai continuar tudo errado. A pergunta é, sai o Mano e entra quem? E não vai achar treinador no mercado. Você falou, né? Vai encaixar quem? Não vai achar treinador no mercado também. Aliás, olha, ontem o Mano falou e o Augusto também falou, até sobre a permanência do Mano. Vamos pegar um texto. Você está muito quieto, Breila. Eu vou voltar no trecho com você. Ele está aguardando pro clássico do Rio. Ele concordou com o mestre Carpini. A energia está sendo represada aí. Eu esperava um Zé mais visceral. A veia do pescoço subindo. Ele veio aqui para te ver visceral. É que quem defende o Corinthians sou eu. Eu sou o cara aqui que o ano passado... Você é o representante na Copa do Brasil, ele levou o Corinthians até as fases agudas. Eu o quê? Eu tirei o Corinthians no Brasil as fases mais agudas. Corinthians e Galo, lembra? Corinthians e Remo. Eu acreditava nas viradas. Falei, não vai cair e tal. Você é o representante corintiano. Alguém tem que defender o Corinthians aqui, né? Que coisa, parabéns. A campanha do Corinthians foi brilhante. Esse ano vai ser a mesma coisa. Esse aí é pique Augusto Melo, cara. É demais. Esse aqui Deixa falar, amigo. Mas esse aqui é o nosso MC fanfarrão, né, também, né? Ele troca a camisa e tal. Eu represento o nosso fã de esporte. Garantia do Mano que o acordo será cumprido. Olha a dificuldade financeira do Corinthians para honrar seus compromissos. Infelizmente, a fama do Corinthians no mercado, deste momento do Corinthians, não é das melhores. De mal pagador. De mal pagador, não é verdade? Tem a questão com o empresário, teve a questão com o Garro, né? Tem 45 dias para não entrar no transfer ban. Não é? Exatamente. Então, assim, é de mal pagador. Será que o Mano vai fazer um acordo aí? Não, vocês pagam a multa, mas podem pagar em 60 vezes, 80 vezes, sei lá como. Porque tem clube aí que te paga o primeiro mês, o segundo mês, no terceiro você já não recebe o quarto, o quinto, já tem que ir para a justiça, né? Então, eu queria saber como é que vai ser essa conversa. Querem um técnico que não pode assumir? E aí, como é que explica? Pois é. Você tá mirando errado, né? Pois é. Você quer por isso que nós estamos falando, vai tirar o Mano e coloca quem? Não, mas aí você tá mirando, você quer muito o cara que não pode assumir, Zé? Será que sabe disso? Eu quero acreditar que foi só uma... Mas aí a diretoria do Corinthians está seguindo um modelo São Paulo, é isso? Por quê? Vai escolher o Zanardi, o São Bernardo? E não poderia, porque o Zanardi é técnico. Mas não pode. Disputa o Paulista. Mas qual é a mentalidade? Paulista. Sacrifica o Paulista? Corre risco de cair. Avisa aí que você está sacrificando o Paulista para ficar sem técnico. A gente está falando que o Corinthians, todo mundo concordou aqui, corre risco de cair, né? E é real. Aí você não tá achando. Deixa aí para minha colégia, aí você cai no Paulista, não vai para a Copa do Brasil. Você coloca lá um assistente que vai mandar ali outro problema, não é só a queda. Chega lá na porta. Se o Corinthians não se classificar no grupo dele, é o grupo do Bragantino e tem o Mirassol na frente, é outro time. O Corinthians não joga a Copa do Brasil do ano que vem. Agora, eu sou contra isso. Já falei várias vezes. Copa do Brasil, para mim, deveria ter todos os times do país. Não importa série, divisão, estado, todos os times, 800 times na Copa do Brasil. Não devia ficar ninguém de fora. Mas agora criaram esse sistema, para mim ficou menos democrático ainda. Tanto que o Santos, por exemplo, é um dos ausentes de informação, né? Só faltava acertar aí, tá alguma coisa, outro parece que acertaram, né? Enfim, não sei, mas caiu. Então, o Mano Menezes, após 5 jogos no Campeonato Paulista e 4 derrotas, não é mais treinador do Corinthians. Já foi Mano Menezes. É demais. Mas qual é a surpresa? Realmente... A gente falava que ele não era dessa diretoria. Ele já era um processo que vinha lá da época do Willio. É injusto, mas não é injustificável. Bueno, não é questão de surpresa. Quando começa o programa 1 hora, tem uma coisa, quando você confirma, você para, obviamente, tem um fato novo. Não é surpresa, você normaliza, então, essa série do Mano hoje? Tinha que sair mesmo. Por exemplo, você vê como a nossa produção é esperta, então nem começa o ano. Hoje é segunda-feira. Tivemos uma Supercopa, decisão São Paulo e Palmeiras, e o Flamengo e Vasco. A gente começou o nosso programa falando de Corinthians. Pô, mas os caras vão falar do Corinthians? Teve decisão São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Vasco? Tá quente. Porque tá quente e acabou se justificando e sendo. Então, assim, já era uma coisa que a gente já imaginava, pode acontecer. Que imaginava sim, eu tô falando que é o fato mas a confirmação. O ponto é, o que o Mano nos últimos trabalhos que levava o Corinthians a acreditar, a diretoria anterior, que ele merecia mais de 2 anos de contrato. Então, a análise do trabalho do Mano. Você tá no que eu falei antes. Erro da editoria. Aí a diretoria pode falar. Erro da diretoria. O Augusto Melo
todos os defeitos, a gente já debateu aqui. Mas nesse ponto ele vai ter uma cartada que é: eu não contratei, não é um técnico dele. E aí ele pode usar até a justificativa. Pô, a gente conversou esse começo de trabalho, não deu liga, e o que a gente pensa para o clube é o oposto da diretoria anterior. Então, essa conta aí é mais uma da gestão do Duílio, que deixou. É um legado ruim para o Corinthians. O que o Duílio deixou, além de dívidas, de não ter conseguido cumprir o que ele prometeu no início, de sanear as finanças, o clube ali bem organizado, ele ainda deixou um legado ruim esportivo, que é um elenco totalmente desequilibrado, que precisa de reformulação, e um treinador que não é alinhado com a diretoria que assumiu. Então, é desastrosa essa contratação, essa passagem do Mano pelo Corinthians, não só menos pelo que o Mano fez ou deixou de fazer, e mais pelo forma como foi conduzida. Pelo formato. Não existe isso, uma diretoria em fim de mandato, antes de disputar a eleição, fechar um contrato dessa forma. Se isso é feito na administração pública, por exemplo, o cara é processado, o gestor anterior aí você é um homem de muita fé de achar que alguém vai... Então, mas no Corinthians, quando isso aconteceu, de certa forma, internamente foi normalizado. A gente não viu muita grita de oposição. Opa, peraí, a gestão Augusto Melo, que hoje a situação, na época, se manifestou de forma veemente contra o nome do Mano... o que ia mudar? Não, mas o que ia mudar se ele... O Corinthians deixou de contratar um técnico por manifestação da torcida. Mas o Augusto Melo falou que o técnico não era o Mano Menezes. O Augusto Melo, nas primeiras entrevistas, ele falou que o técnico não é o Mano Menezes. Aí você vai lá, pega um contrato, que você não sabe nem... multa, 20 milhões. Você vai falar o quê? Eu já entro, já tenho que dar 20 milhões para um treinador que não era meu. Por isso que eu falei antes. Você tem razão. O erro foi do Duílio. Sim. E aí seria o Mano, seria Tite, seria qualquer outro treinador. Faz um contrato até o final do ano. Acabou as eleições, eu ganhei, automaticamente você prossegue, dá seguimento ao contrato que nós já havíamos acertado previamente. Não ganhei, obrigado, esse é meu treinador, e você dá liberdade. Isso chama-se gostar do clube, trabalhar para o clube e não trabalhar para o seu próprio umbigo. O que foi feito foi, eu trabalho para o meu próprio umbigo. Porque um presidente de sã consciência jamais faria um negócio desse. Nunca. Jamais faria um negócio desse. Aí você começa a questionar. Por isso que eu de novo, o Mano é o problema, é o grande problema? Eu acho que não. Acho que o Mano não é o grande problema. O problema foi que o Augusto hoje está pagando por tudo aquilo que ele falou. Então ele entra agora, estoura aí. Ele fala que está chegando a 300 milhões, tem 240 milhões. Eu sou o devedor, você está me devendo, ó. Sim. Paga aí, você está com dinheiro agora. É o que está acontecendo. Todo mundo que o Corinthians está devendo, os caras estão começando a entrar para cobrar. Beleza. Aí depois você começa... Não, vou prometer esse jogador, tenho esse jogador, o Rubão vem a público, acabou a farra e tal. Eles estão pagando pelo que eles falaram. Se eles tivessem entrado quietos, mostrado realmente a real situação do Corinthians, a real situação financeira do clube, entendeu? Para mostrar, olha, estou com isso aqui nas mãos, ó. Abre. Fizeram o oposto. Sabe o que acontece? Porque assim, o Corinthians tem 217 milhões. A impressão que dá é que o Augusto Melo assumiu esse problema. Que ele errou. O Duílio outro dia falou assim, essa gestão como é que é? Ela é mestre em aumentar dívidas. Pelo amor de Deus, dá aí a satisfação, o que foi feito na negociação do Matheus Matias. Explica aí. Yuri Alberto. Não, do Matheus Matias. Yuri Alberto. Do Yuri Alberto. Dá aí a explicação. Aí agora querer jogar... Não, olha, eu errei. Eu fiz uma administração que eu acumulei dívidas. Pronto, agora e o Augusto está com as mãos atadas. Está com as mãos atadas, porque assim, que nem o transfer ban do Vera. Quanto tempo o Vera está no Corinthians? 2 anos. 2 anos. Do outro ano. Quem deveria ter acertado essa dívida? Aí foi a gestão do Duílio. Mas tem as duas gestões. 45 dias para pagar essa dívida, senão tá todo mundo no balaio. Mas assim... E gestões antigas, antes do Duílio também. Mas ali, sabendo que você está de mãos atadas e que a situação será difícil antes mesmo de se debruçar sobre as contas. Rapaziada, todo mundo sabe que o único erro do Augusto Melo foi falar demais. Foi falar mais do que a boca. Esse foi o erro dele. Se ele fica quieto e abre o jogo, mostra tudo, hoje ele estaria sendo aplaudido. Mas isso já é passado. O que importa agora é saber quem será o novo técnico. Pessoal, o Zanardi, treinador do São Bernardo, não pode, pessoal, porque ele não pode assumir no Paulistão. O
Corinthians não pode contratar o Zanardi sabendo que tem um Paulistão inteiro pela frente. Ainda faltam, se eu não estiver enganado, 7 jogos até a próxima fase. 7 jogos. E o Corinthians está na lanterninha. Precisa se classificar. Até porque se não se classificar, não vai para a próxima Copa do Brasil. Então, o Corinthians tem que trazer um treinador urgente e um treinador que chegue para comandar. E eu traria o Cuca. E você? Quem? Comente aí. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. Todo mundo sabe que o Vojvoda não vai querer sair do Fortaleza. Todo mundo sabe isso. Era outro nome. O Pedro Caixinha lá do Bragantino também não pode assumir. Então quem, pessoal? Quem? Renato Gaúcho não vai sair do Grêmio. Eu traria também. Seria um bom nome. Então, comente aí, beleza? E será que o Corinthians vai atrás de um europeu? Ou um aqui da América do Sul? E aquele treinador do Del Valle, onde anda? Comenta, pessoal. E fortalece com like. E vai, Corinthians.